trocar minha posição. Eu tô na minha sacada, tomando café essa hora. E aí a gente vai ter aula, só que eu acho que eu vou virar minha posição por causa da luz. Senão eu entro pro apartamento. Peraí. Então... acho que tá melhor aqui, né? Então tá. Não, hoje tá um dia tão bonito, né? Vou dar aula da minha sacada. Aí a gente vai tendo aula aqui, né? Aqui na minha frente eu vou visualizando o sol, as nuvens, a rua. Pessoal, reino fungo hoje. Na última aula a gente falou de protozooses. Toxoplasmose, malária, aquela coisa toda, tá? Eu vou botando no chatzinho um resumo do que é mais importante em reino fungo, para que vocês consigam se orientar para estudar. Eu mandei para vocês uma lista geral de exercícios de fungos, de protozoários e de... eram 3, acho que bactérias. Então, vamos lá. Nós começamos com vírus, que não tinham célula, portanto, não eram seres vivos. Depois, nós falamos em bactérias, certo? E aí chegamos em protozoários, onde a gente viu todas as protozooses. Então, nós vimos que existem protozooses de protozoários flagelados, protozooses de protozoários esporozoários e protozooses com alguns poucos ciliados e os ameboides. E a gente viu que os que mais causam doença vão ser quem? Peraí, só um pouquinho. Naomi, sai. Ela tá tentando subir aqui, gente. Ela me arranha. Dá bom dia, Naomi. Diz oi, gente. Então, assim, os protozoários flagelados vão ser os que mais transmitem doenças, tá? Então, dentro... dá oi, dá oi. Então, dentre os protozoários flagelados, a gente vai ter como doença a giardíase, a gente vai ter como doença a tricomoníase, o mal de Chagas, a leishmaniose, enfim, tá? E entre os esporozoários, a gente vai ter as doenças mais cobradas, tanto em vestibular quanto em Enem. Sim, ela é apaixonada por mim. Agora vai. Pronto? Já satisfez a tua vontade? Vai. E aí a gente tem a toxoplasmose e a malária, dentre os protozoários, tá? Esporozoários. Então, o que a gente vai ver hoje é reino fungo. Olha só. Quando a gente fala, deixa eu botar aqui no chat, em reino fungo. Gente, acho que nem precisa dizer que reino fungo são os fungos. Antigamente, os fungos, eles eram tidos lá no reino vegetal, mas isso na década de 60, tá, gente? Já faz bem mais de 40 anos que fungos não é mais reino vegetal, pelo amor de Deus, tá? Então, quando a gente fala dos fungos, tem algumas características sobre eles que é bem importante a gente ressaltar. Dentre essas características mais importantes dos fungos, a gente vai ressaltar o fato de que eles são... Eu vou ir colocando aqui no chat, então tu pode ir copiando e colando. Então, dentre os fungos, a gente pode ressaltar que eles são eucariontes e eles também podem ser uni ou
pluricelular. Eu tenho dos dois tipos. Então, a gente vai ter tanto fungos unicelulares quanto fungos pluricelulares, certo? Obviamente, os fungos superiores, os fungos mais complexos, eles tendem a ser pluricelulares, né, pessoal? Então, outra coisa importante, vamos pegar aqui. Ainda, sobre os fungos, um detalhe muito importante e que é bem cobrado. Eles são heterótrofos, mas eles não são heterótrofos de ingestão. Eles são heterótrofos por absorção. Então, eles absorvem o que está no ambiente deles. Então, vamos lá. Eles são heterótrofos por absorção. Eu sei que vocês já receberam o material de fungos, e lá nos slides de fungos, até eu botei um desenhinho de um homem segurando uma plaquinha falando: fungos não são autótrofos. Cuidem com isso, porque vira e mexe, pessoal, vocês acabam marcando em prova lá: ah, fungo é autótrofo. Não é. Então, eles são eucariontes, eles são unipluricelulares e eles vão ser heterótrofos por absorção. Mas tem outras questões dos fungos que a gente precisa ressaltar, que são importantes para uma prova. Então, a primeira, vamos lá. Eles vão ter uma parede celular, que nem vegetal, tá? Porém, essa parede celular, ela é de um material que a gente encontra em animais, que é a quitina. A gente vai ver depois, quando a gente estudar zoo, lá os artrópodos têm um exoesqueleto de quitina. E eles têm uma reserva energética que é de glicogênio. Então, quando a gente fala na reserva energética desses animais, a gente vai dizer o seguinte: reserva energética de glicogênio. A reserva energética de glicogênio vai ser a mesma reserva energética que a gente encontra em animais. Isso é importante. Só que veja bem, eu falei para vocês antes que eles são heterótrofos por absorção. Então, tem uma coisa importante aqui. A gente vai dizer que nos fungos, a digestão é extracorpórea. Por que ela vai ser extracorpórea? Porque eles são heterótrofos por absorção, eles só vão absorvendo. Então, eles liberam algumas enzimas digestivas e vão absorvendo toda aquela matéria orgânica. Então, é extracorpórea, porque são heterótrofos por absorção. Isso é importante, tá? A URGS veio há uns 3, 4 anos atrás, cobrando uma questão em fungos que muita gente se perdeu. Eu vou botar aqui num pontinho e depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, quando a gente fala de fungos, a gente diz que a reprodução desses seres envolvem esporulação. A esporulação, pessoal, nada mais é do que a formação de esporos, ok? Então, aí a gente tem uma parte importante dos fungos. Eles vão formar esporos. E aí, uma coisa muito importante. Os fungos, eles vão ser formados por hifas. Hifas são filamentos. Só que as hifas não são bem separadinhas. Então, a gente vai dizer que os fungos não formam tecidos verdadeiros. Qualquer dúvida, vão mandando. Então, na verdade, a estrutura, o corpo de um fungo,
ele vai ser formado por hifas, ok? Então, vamos botar aqui. O corpo é formado por hifas, eu tô digitando aqui para vocês, e o conjunto de hifas, ele se chama micélio, ok? Porém, a gente precisa considerar o seguinte, a gente precisa considerar que essas hifas poderão ser de 2 tipos. Então, a gente vai ter 2 tipos de hifas, ok? Então, nós sabemos que as hifas podem ser de 2 tipos. Vamos para a primeira. Primeiro tipo, a gente vai chamar de hifas cenocíticas. Tem 2 tipos de hifa, tá? Júlia, tem 2 tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. Depois eu vou adentrar um pouquinho melhor nisso. Mas quando a gente fala que os fungos envolvem esporos na reprodução, é uma característica geral, tá? O que é uma característica geral? Característica geral não é uma característica obrigatória, e sim uma característica que vai envolver a maioria dos fungos. Por isso que deu confusão na URGS, porque a URGS veio com uma questão pedindo para marcar as características gerais sobre fungos, e era uma questão de verdadeiro ou falso. E aí, numa das afirmações da questão dizia, todos os fungos envolvem esporos na sua reprodução. A gente sabe que não são todos, que tem alguns que fazem brotamento, mas a URGS pedia a característica geral. Então, ela dava isso como certo. E aí, desde então, eu coloco a esporulação como uma característica geral, tá? Quando a gente for ver uma característica mais específica, aí a gente vai ver que não. Reprodução, a gente vai conversar aqui um pouquinho, ok? Então, olha só. A gente vai ter o seguinte. Quando a gente fala de hifa cenocítica, a gente vai estar falando de hifas onde os núcleos ficam mergulhados numa massa citoplasmática sem nenhuma forma de separação. Então, exemplo dessas hifas aqui, nós temos os do tipo zigomicetos. Eu vou mostrar depois para vocês as hifas, tá ok? E aí nós vamos ter um outro tipo de hifas, que são as hifas septadas, onde os núcleos são separados por septos. Essas hifas, elas vão ser encontradas em fungos superiores, tá, gente? Então, a gente vai ter como exemplo de fungo superior os ascomicetos e os basidiomicetos. Eu vou mostrar para vocês aqui isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma hifa cenocítica. Então, observem aqui pela câmera que na hifa cenocítica eu tenho todos os núcleos mergulhados numa massa de citoplasma. E eu não tô tendo nessa hifa cenocítica absolutamente nenhum tipo de separação. Então, quando a gente fala na hifa cenocítica, ela é sim um tipo de hifa de fungo inferior. Fungos menos complexos. Fungos
que estão abaixo na escala evolutiva. Agora, quando a gente fala de uma hifa septada, que são as hifas de fungos superiores, eu vou mostrar aqui para vocês como elas são. Isso tem no material de vocês, naquele material que vocês receberam, tanto no grupo do Face quanto no WhatsApp da turma. Ó. Isso aqui são hifas septadas. E aí a gente volta a um assunto lá para o início da aula. Por que que os fungos não são considerados com tecidos verdadeiros? Porque observem, ó, não é uma separação total, é septo. Tem apenas uma aberturinha aqui, ó, que faz a comunicação. Então, a gente não vai considerar tecido verdadeiro por conta disso, ok? Até aí, tranquilo? Bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu enviei para vocês um cladograma. Isso aqui é um clado. Então, a gente vai começar a ver os fungos dos mais simples aos mais complexos, ok? E aí depois se entra com questão de reprodução, com toda aquela coisa. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Nós estamos em reino fungi. Agora, nós vamos ver os filos do reino fungi. Então, vamos lá. Filos do reino fungi. Primeiro filo. Filo Chytridium. Esse vai ser o primeiro, tá? Então, quando a gente fala desses fungos, eles podem ser uni ou pluricelulares. Eles são fungos bem simples, tá? Só que olha só, esses fungos, eles vão ser, até vou botar em letra maiúscula, eles são os únicos com o que a gente chama de zoósporos. O que seria um zoósporo? Um esporo flagelado, tá? Eles têm flagelos nos esporos, eles vão ser os únicos. Então, eles são fungos que têm uma capacidade de locomoção, ok? E quanto a voltou? Voltou, pessoal? Deixa eu copiar e colar o que eu tinha escrito e aí a gente segue para vocês não se perderem. Amores da minha vida, me digam uma coisa. Tá funcionando assim como eu tô fazendo? Tá dando para pegar? Vocês estão conseguindo se achar aí? Ai, que bom. Tá. É isso que eu quero, que vocês... Eu vou pedir que vocês sempre me deem esse feedback, porque daí a gente vai fazendo da melhor forma. Então, na verdade, eu já mandei o material, eu não tenho quadro para botar aqui atrás.
E eu não vou conseguir comprar quadro agora, né? Tá tudo fechado, eu já olhei no supermercado, não tinha. Então, eu já mandei o material para vocês. E aqui a gente vai resumindo, vai esquematizando. Então, vamos lá. Ah, gente, só que daí ficou tudo na mesma linha aqui. Mas, enfim, isso foi o que a gente tinha visto antes lá. Certo? Eu tinha que aprender a compartilhar a imagem nisso aqui. Dá para compartilhar a imagem nesse chat? Acho que não, né? Tá, beleza. Então, vamos lá. Olha só. Então, nós estamos no primeiro... Tá, não, beleza. Gente, como eu tô lá no Insta e aqui no Pautalk, aí eu vou ficar só no Insta e no Pautalk, porque senão é muita coisa. Aqui um pouquinho vocês se perdem, não sabem mais nem onde me olhar. Então, olha só. Só para avisar, então. Lá no Insta eu consigo mostrar um pouquinho mais. Então, olha só. Nós estávamos em reinos... Aliás, em filos do reino Fungi. E aí nós estamos no primeiro filo, que são os Chytridium-micetos. Acompanhem ali, tá? No que está escrito. Nós vimos que os Chytridium-micetos são uni- ou pluricelulares e que os Chytridium-micetos têm zoósporos, isso é, esporos flagelados. A gente vai continuar agora nos Chytridium-micetos. Então, quando a gente fala desses fungos, eles podem ser o que a gente chama de saprofíticos, e lá na ecologia vocês vão usar muito esse termo. O que é um saprofítico? É um decompositor. Ou então, eles podem ser parasitas, né? Aqueles que vão causar doença, certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção numa questão aqui, tá? Hoje, nós temos um problema muito sério com fungos do grupo dos Chytridium-micetos, que são fungos que estão dizimando as populações de anfíbios, de sapos, rãs e pererecas. E a gente sabe que os anfíbios são grandes controladores biológicos de insetos. Então, pegando toda essa questão, muita atenção aqui. Atenção. Vamos botar aqui, ó. Chytridium-micetos parasitas estão dizimando as populações de anfíbios. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de um Chytridium-micetos que mataram um anfíbiozinho. Olha aqui. Ali, um pouquinho acima desse cotonete, se vocês observarem bem, a pele dessa perereca tá toda com umas bolinhas. Ó, estão vendo? Ali. Certo? O que é, não? Então, a gente sabe que os anfíbios, eles respiram tanto por pulmões quanto pela pele. E esses Chytridium-micetos, ó, eles tomam conta da pele dos anfíbios e eles acabam, pessoal, por morrer, por não conseguir respirar pela pele, tá? Então, prestem atenção nisso. Isso, assim, ó, nos meios científicos está sendo bem debatido desde o ano passado para cá. E é uma coisa que poderá aparecer em prova, certo? Agora, a gente vai para o segundo filo do reino Fungi. Então, vamos lá. Número 2. Aí, a gente vai trabalhar com o filo dos zigomicetos. Os zigomicetos, eles são muito conhecidos como bolores. Tá? Então, geralmente, quando tu vê lá um morango mofado, um queijo que tá com mofo, um pão que mofou, aquilo ali são zigomicetos. No geral,
Quando a gente fala de zigomiceto, a maioria deles são pluricelulares. Ok? E a gente pode encontrar zigomicetos também, como saprofíticos. Eu não vou botar um significado de saprofítico de novo, porque eu já botei ali em quitrídeo. Para quem não lembra, para quem está perdido, saprofítico é um decompositor. Eles podem ser parasitas também, só que eles também podem ser mutualísticos. Isso é, viver em associação com outros seres vivos, tá? Ok? Então, aqui a gente tem mais uma característica dos zigomicetos. E outra característica, eles têm um crescimento muito rápido. Beleza? Tanto que quando a gente vê lá um pão mofado, às vezes tem um mofinho, tem um bolorzinho ali, e aí se um dia tu vê isso, resolve não jogar o pão fora, guarda dentro de um saco de papel, num local escurinho, e deixa uns 2 ou 3 dias. Quando tu voltar, o negócio já tá tomado. É muito ligeiro. Há uns anos atrás, eu tinha uma turma num outro curso, que eles tinham levavam, que nem vocês, assim, essas canecas, eles tinham em aula. E aí teve um feriadão e alguém não lavou a bendita da caneca, deixaram a caneca suja, né? E aí cresceu um fungo ali. Eu tinha tomado, acho que café com leite, um cappuccino, sei lá, cheio de matéria orgânica, sobrou um resto. Teve um feriadão. E aí, quando eles retornaram, tinha bolor, né, no restinho que ficou na caneca. E a turma decidiu que não iam lavar a caneca, que eles iam criar o fungo. E aí, obviamente, a direção do curso não ia permitir, porque imagina, vocês estão numa sala fechada, né? Aí tu vai estar cultivando um fungo. Ele vai liberar esporo no ar, a turma vai inalar, vai que cause doença. Só que não convencidos, porque eles achavam que sabiam tudo, né? Resolveram esconder a tal da caneca em cima do quadro. Tinha uma madeira, então eles botavam a caneca lá e o pessoal da limpeza não tinha como ver. E aí, todos os dias, eles iam alimentando aquele fungo, assim. Jogavam farelinho de pão, resto de bolacha, sério, gente. Eles iam botando todo dia aquele negócio. Subiam numa cadeirinha e só jogavam pra lá. Só que o que acontece? O fungo cresceu muito. E ele começou a ir pro quadro. E fungo é decompositor. Aí, um dia, queimou uma lâmpada daquelas em cima do quadro. E o pessoal da manutenção subiu para trocar a lâmpada. Quando eles subiram, em cima do quadro, na parte que ninguém vê, gente, estava igual um tapete, tudo peludo. Imagina que nojo. Agora numa sala, uns 30 alunos, fechados, com ar-condicionado o dia inteiro, eles cultivando isso. Eles podiam ter pego uma infecção pulmonar, porque não sabiam que tipo de fungo era aquele ali. Então, eles estavam colocando a vida deles em risco, sabendo que estavam colocando, porque eles estavam criando. E colocando a nossa, dos profs também, porque a gente ficava embaixo daquele quadro dando aula, né? Só que a gente não sabia daquilo. Para vocês terem noção, gente, né? Da falta de noção do ser humano. Enfim, chocante, né? Não há o que não haja. Eu sempre digo, essa frase é perfeita. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Lá no Insta eu mostrei, mas eu vou mostrar aqui também, porque no Insta tinha pouca gente, né? Vê se vão nas lives vocês. Ó, aqui, olha os moranguinhos mofados, né? Eu brinquei lá no Insta, disse que era uma homenagem para Caio Fernando Abreu. E aqui a gente tem uns fungos, deixa eu ampliar, que dão no morango, quando o morango tá mofado, se tu pudesse ver num microscópio, é isso que tu ia enxergar. Esses em amarelinho são as hifas, tá? E as partes mais rosadas e redondinhas
é onde estão sendo formados esporos. Aqui a gente vai ter um bolor do pão, ó, ampliado. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo ampliados no bolor do pão são os pontos de produção de esporos. E nós temos ainda, deixa eu focalizar aqui, eu até contei essa história, eu acho, lá no Insta, de um amigo meu, gente. Ele comprou um salgado numa padaria, um enroladinho de pão com salsicha, e aí quando ele chegou em casa, ele foi comer, e a salsicha tava gosmenta, assim, com gosto estranho, e ele puxou a salsicha. Quando ele puxou a salsicha, ela estava em estado de decomposição geral. Ele mandou uma foto para mim. E eu pedi para ele, eu disse, ô Thiago, deixa eu usar isso aqui. Aí até teve um ano no livro que eu faço lá, eu publiquei essa foto e tal, eu sempre uso em aula. Gente, olhem a salsicha. Observem aqui, ó, na ponta da salsicha ali, ó, tá mordido, foi ele que mordeu. Olha isso, gente. Olhem isso. Sim. E se, eu vou tentar ampliar mais aqui, ó, a parte que tá mordida. Ele mordeu isso. E daí ele disse que tava meio gosmenta, com gosto de sabão, assim. Ele puxou a salsicha e tava desse jeito, gente. E ele não voltou na padaria para devolver, mas eu voltava. Meu Deus. Vixe, Maria, tá? Não, não deu. Ele comeu só um pedacinho, assim, e na hora que ele sentiu o gosto estranho, ele já... Aí não foi suficiente para dar nada. Que nojo, né, pessoal? É. Coragem para vender isso mesmo, também acho. Difícil. Mas enfim, meus amores. Ai, olha, gente, fungo é brincadeira. Ah, sim. Deixa a gente chegar em verminose para vocês verem. Aí sim a gente vai dizer se a gente soubesse tudo que a gente come. Quando chega em verminose é punk. Não sei se alguém da MED está assistindo as lives do extensivo, mas a gente estava em verminose até esses dias, assim. Agora a gente terminou e em verminose é tenso. A gente come cada coisa nojenta, meu Deus do céu. Não, eu digo assim, ó. Ninguém merece. Pessoal, nós vamos... Até que horas é a nossa aula mesmo? É até 11h50? Alguém aí... Tá, perfeito. Então, a gente tem bastante tempo. Veja bem, nós estamos em reino fungi, nós vimos o filo quiprídeo, nós vimos o filo zigomiceto e agora a gente vai ver o filo ascomiceto. Então, agora, a gente vai entrar nos fungos superiores. Os fungos superiores são os ascomicetos e são os basidiomicetos, certo? Todos os que a gente viu até agora eram inferiores. Depois, lá no fim, eu vou botar separadinho para vocês. Então, nós vamos para o terceiro filo, número 3. Gente, peraí, só um pouquinho. Querem ver o Orfeu? Agora o Orfeu chegou aqui. Que, na verdade, o Orfeu é igual a Naomi. Aquela era Naomi, esse é o Orfeu. Diz oi, Orfeu. O Orfeu, eles são irmãos, são da mesma ninhada. Só que o Orfeu é bem maior que a Naomi. Gente, esse gato pesa quase 9 quilos. Orfeu, mostra pra eles como tu é grandão. Olha só, gente. Mostra, Orfeu, como tu é grande, gigante. Ele é um leitão, meu povo. Ele é um leitão. Diz oi. Eu tenho 9 quilos, pessoal.
Assim, todo mundo que vê assim diz, eles são iguais. Eu já diferencio de longe, porque na verdade a cara do Orfeu é diferente da cara da Naomi. A Naomi, ela é bem menor que ele, ela tem a cara redondinha. O Orfeu é um bobão, ele nunca arranhou ninguém, nunca mordeu ninguém. E como tu pegar ele, ele fica, ele nem se mexe. Olha só, ele não se mexe. Na posição que tu põe ele, ele fica. Aonde tu mexe, ele gosta. Quando eu chego em casa, ele já se joga no chão, fica de barriga para cima. A Naomi é mais sapeca, o Orfeu não se mexe, gente, ele é assim. Ó. E ele tem uma mania, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, num intervalinho, quer ver? Eu vou começar a coçar as costas dele. Quando eu começo a coçar ele, ele começa a se lamber. Ó, ó, ó. Ele quer se lamber agora, ó, ó. Tá, tá, vai. Olha só. Ele tá chorando. Tu tá chorando. Tá bom. Vai. Ele mia, ele é todo dengoso, agora ele tá se lambendo, porque quando a gente coça as costas dele, ele começa a se lamber muito. Agora aí ele chorou, foi pro chão. Tá, não. Agora ele tá mordendo o fio do carregador aqui. Deu, fica quietinho agora, tá? Ai, que lindo. Bom, olha só. Ai, gente, esse gato é muito maniático, tá? Cara, Orfeu, foi só eu falar que ele não se mexia, ele começou a incomodar agora. Então, assim, a gente vai pro filo 3, tá? Então, o filo 3 é o filo ascomicetus. Quando a gente fala desse filo, que eu tava dizendo para vocês, ele é um filo de fungos superiores, a gente vai entrar aqui, a gente vai começar a falar das principais características e dos principais exemplos de ascomicetus, ok? Então, pessoal, primeira coisa, vamos lá. Quando a gente fala do filo dos ascomicetus, eles podem ser unicelulares, e aí tem um exemplo de fungos unicelulares, que são as leveduras, né? Os fungos como os Saccharomyces, que fazem a cerveja, enfim, ou pluricelulares, ok? Essa já é uma característica deles. Bom, então, uma coisa, alguns possuem corpo de frutificação. O que seria o corpo de frutificação? É quando tu consegue manipular o fungo, quando tu consegue pegar ele. O bolor não tem corpo de frutificação, por quê? Porque se tu pegar um mofo, ele se desintegra. Agora, se tu pegar uma orelha de pau, se tu pegar um cogumelo, se tu pegar um fungo um pouquinho mais complexo, tu manipula ele não se desmancha. Isso é um corpo de frutificação, ok? Bom, eu vou trabalhar então com vocês alguns exemplos de ascomicetus. Então, entre os exemplos de ascomicetus, nós vamos ter um fungo o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura. E essas leveduras, elas vão formar o fermento biológico. Vão fazer também a cerveja, né? Na verdade, vão fazer toda a fermentação alcoólica.
Então, aqui, uma coisa importante sobre esses fungos, eles reproduzem por brotamento. E o brotamento é uma reprodução assexuada. Então, aqui a gente já tem o primeiro exemplo, o Saccharomyces cerevisiae. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma reprodução por brotamento. Esses funguinhos que vocês estão vendo aqui na câmera são os Saccharomyces, tá? E esses pontinhos amarelos são novos funguinhos que estão brotando ali. Então, o Saccharomyces cerevisiae é um exemplo. E aí nós vamos ter outros exemplos, tá? Então, um outro exemplo são as morchelas, que são conhecidas como trufas francesas. Essas morchelas são pluricelulares, né? São pluricelulares, são fungos, tá em reforma aqui do lado, por isso esse barulho. Então, são pluricelulares, tá? Usados na culinária francesa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês as morchelas. Observem, ó, esse fungo a gente consegue manipular. Então, esse fungo aqui tem um corpo de frutificação, ok? E aí, nós vamos ter outros exemplos bem importantes, tá? Então, dentro dos ascomicetos, nós temos os gêneros Penicillium. Então, nós temos os gêneros Penicillium. Nesses gêneros Penicillium, nós vamos ter vários exemplos. Então, vamos lá para os exemplos do gênero Penicillium. Dentro do gênero Penicillium, então, nós temos... eu vou botar só um P para abreviar. Nós temos o Penicillium camembert, que vai formar o queijo camembert. Nós temos o Penicillium roquefort, que vai formar o queijo roquefort. E nós temos o Penicillium notatum, que forma o antibiótico, que é a penicilina. Então, aqui nós temos alguns exemplos do gênero Penicillium, que vai pertencer ao filo dos ascomicetos. Cuidem o seguinte, a URGS já veio com essa questão, inclusive eu acho que eu coloquei naquela lista para vocês. O outro, esse aqui é muito importante, a URGS cobra, o Enem já cobrou também, que é o Aspergillus flavus. Então, quando a gente fala no Aspergillus flavus, ele é o famoso fungo do amendoim. Vocês já devem ter escutado alguém falar que é perigoso comer amendoim velho. Por quê? Porque ele vai produzir, se o amendoim tá velho, ele pode ter esse fungo, o Aspergillus flavus, tá? E aí, esse Aspergillus flavus, ele produz uma toxina. E essa toxina, que é a aflotoxina, ela vai causar danos hepáticos. E esses danos hepáticos podem causar câncer de fígado. Por isso que é perigoso comer amendoim velho.
Se o amendoim tiver fungado, aí vai ter a questão da aflotoxina. Cuidem com isso, tá? Ok? E nós vamos ter ainda... Não terminou. Nos ascomicetos, tem alguns que são importantes. Então, pessoal, vamos lá. Nós ainda vamos ter, dentro dos ascomicetos, a Cândida albicans, certo? Que vai causar uma doença na boca da criança chamada sapinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a língua dessa criança. Isso é a candidíase oral. Tá? Aqui. Nós vamos ainda ter um outro, que esse nome não precisa saber, mas a doença que ele causa, sim. Que é o fungo da frieira ou pé de atleta. Aqui. A gente vai ter ainda, tem só mais dois, tá? O histoplasma, esse histoplasma tem um destaque. Só um pouquinho, gente, eu tô escrevendo aqui para vocês. Ó, o outro é o histoplasma capsulatum, que é um fungo da histoplasmose, é um fungo que cresce nos pulmões e geralmente ele é fatal, tá? É aquele por isso que quando tem um sótão, coisa assim, a pessoa vai entrar no sótão para limpar, se tiver cocô de pombo, coisa assim, tem que usar máscara, porque pode acontecer dali tu ter criação desses fungos, e aí naquela poeira que faz quando a pessoa vai limpar, ela inala o esporo do histoplasma, esse fungo pode crescer tomando conta dos pulmões, levando à morte, ok? O último fungo que a gente vai ter dentro dos ascomicetos é o famoso Clavíceps purpúrea, também conhecido popularmente como esporão do trigo, tá? Então, o Clavíceps purpúrea ou esporão do trigo, é um fungo que vai dar no trigo, aqui. Aqui. Deixa eu mostrar um trigo com clavíceps. Essa parte preta que vocês estão vendo aí, tá? É o clavíceps púrpura no trigo. Então, o que acontece? Esse fungo, ele produz uma toxina que a gente chama de ácido cair, gente.
continuar aqui, então. Vou escrever tudo de novo agora. Continuando o que a gente estava lá, tá, pessoal? Beleza? Não vão se perder, né? Vocês sabem que é a continuação daquilo que estava lá. Aí vocês podem ir copiando e colando, ou quem está acompanhando no celular pode ir dando print. Enfim, ou então acompanhando pelo material de vocês. Então, a gente vai ter ali o clavíceps púrpura, que é o último fungo do filo dos ascomycetos. E esse clavíceps púrpura, que é o esporão do trigo, ele produz uma toxina, uma neurotoxina, na verdade, que é chamada de ácido lisérgico. É o popular LSD. Tá? Então, o LSD, ele é retirado, tem que ter o clavíceps púrpura no trigo, e aí esse trigo precisa passar por um processo químico de extração do ácido lisérgico, ok? Aí sim, aí se vai ter o LSD. O LSD é popularmente conhecido como doce, então eles colocam ali a toxina, né, o ácido lisérgico em papeizinhos, e isso vai embaixo da língua e a pessoa alucina, certo? Ok. Beleza. Oi. Tá, beleza. Pessoal, a gente vai agora para o último filo de fungos. E aí, lá no final, eu vou falar da reprodução, assim. Não quero que vocês se preocupem muito com reprodução sexuada de fungos, porque, sei lá, eu não lembro muito nos últimos anos de ter caído. Na verdade, eu nem lembro de questões de reprodução sexuada de fungo mesmo. Tá? Então, ali no final eu comento, certo? Vocês sabem que essas aulas, posteriormente, vão ser recuperadas de alguma forma. E aí, claro, presencialmente a gente vai ver com mais calma, tá? Só que os materiais que eu estou disponibilizando para vocês agora não são os mesmos que eu vou usar lá nos encontros presenciais, né? Claro, a gente não vai, né, assim, ficar se amarrando muito, mas obviamente quem está assistindo e quem está estudando desde agora sai na frente. Vai aprender 2, 3 vezes, vai poder tirar dúvida, então não fica esperando para a aula vai ser recuperada, mas o legal é a gente ir estudando desde agora, até para não perder o ritmo, né? Então, olha só, a gente vai ter o último filo, que é o filo basidiomicetos. Os basidiomicetos, eles vão ser representados basicamente pelas orelhas de pau e pelos cogumelos. Aí sim. Então, quando a gente fala dos basidiomicetos, eles vão ter um corpo de frutificação muito bem formado. Então, a gente vai dizer que o corpo de frutificação, ele vai se chamar basidiocarpo. E esse basidiocarpo, no basidiocarpo, vão ser produzidos os esporos.
E esses esporos vão ter um nome, basídio esporos. Então, aí a gente já tem, né, uma questão dos cogumelos. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. O cogumelo é o próprio corpo de frutificação. E ali no chapéu do cogumelo, que é o píleo, ali a gente vai ter a produção dos esporos. Até na aula lá do Insta, eu botei a câmera mostrando a minha mão e eu desenhei esse cogumelo para vocês, com todas as partezinhas. Falei das hifas reprodutivas, das hifas vegetativas. E aí teve gente que pediu para eu, que deu um print ali. Isso foi passado, o desenho da aula do Insta. Se não foi passado no grupo de WhatsApp de vocês, quem deu o print ou quem copiou o desenho, eu vou pedir que enviem lá para o grupo de WhatsApp, ok? Se não tiver, aí as monitoras me avisem e aí eu faço o desenho e mando para vocês lá no grupo, beleza? Combinado, pessoal? Então, a gente vai para uns exemplos, beleza, então tá combinadíssimo. Vocês sabem que os principais exemplos, vamos lá. Exemplos de basídio micetus. Primeiro, Amanita muscaria. Eu vou botar aqui cogumelos dos Smurfs. Daí eu acho que vocês vão saber quais são. Aquele vermelho de bolinha branca. Eis aqui um Amanita muscaria. Tá? Gente, uma coisa bem importante. O Amanita muscaria, ele é super neurotóxico e comer o Amanita muscaria, ou tomar o chá do Amanita muscaria, a pessoa fica muito louca e ela pode nunca mais voltar, tá? O que acontece? Quando a gente falava lá do Amanita muscaria, durante um período foi cogitado em proibir o aparecimento desses cogumelos vermelhos de pintinhas brancas em desenhos infantis e até lá nos jogos do Super Mario. Por quê? Porque dava muito acidente com criança. Eu acho que quase todo mundo que está aqui junto com a gente, em algum momento da vida já assistiu, já jogou Super Mario. Vocês perceberam que quando o Super Mario pega um cogumelo, ele cresce? Já perceberam isso? Não, esse não é o do chá. Eu vou falar do chá de cogumelo. Por quê? Porque o Amanita muscaria, se a pessoa come uma Amanita muscaria, ela viaja, ela tem a alucinação que ela triplica o tamanho dela, como se ela ficasse um gigante. Então, não é à toa que quando o Super Mario ele pega uma Amanita muscaria, um cogumelo no joguinho, ele cresce. Porque o efeito da alucinação do Amanita muscaria é que a pessoa pense que ela é muito maior do que ela é. Tá? No próprio filme lá da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice tem toda aquela alucinação, é no momento que ela deita para tirar um cochilo embaixo de um cogumelo. Na verdade, ela come o cogumelo. O Amanita muscaria, ele é... Mas eu não tô criticando o jogo do Super Mario, eu também gosto. Não, mas só tô falando a real, né? Tipo, é por isso. Tá? Os próprios Smurfs, tá? O cara que criou os Smurfs, ele teria tomado um chá de cogumelo, ele teria viajado, que tinha gnomos na casa dele, serizinhos azuis, e ele tinha um gato, e aí ele se retratou no Gargamel, e o gato dele, ele retratou no Cruel. Sim, tu vai lembrar que o Super Mario fica loucão, exatamente. Eu também sempre lembro.
Mas olha só, alguém perguntou quem foi. Ah, ali, esse é o chá do cogumelo. Na verdade, o chá mais tradicional de cogumelo, que o pessoal toma para se enlouquecer, ele vem de um cogumelo branquinho que dá no cocô da vaca, tá? Não é o mesmo, porque o Amanita muscaria é muito perigoso. Tem muita gente que toma e não volta nunca mais, tá? Ele é totalmente neurotóxico. Totalmente. Então, não é legal, tá? Eu vou botar aqui alguns exemplos de doenças, de fitopatologias causadas por Basidium micetus, porque isso sim está em prova. Então, vamos lá. Fitopatologias causadas por Basidium micetus. Gente, eu contei lá no Insta, e aí tem gente que vai ouvir 2 vezes, mas teve um churrasco de uma universidade, enfim, né, dos formandos, e foi num sítio, tá? E aí um menino tomou o chá de cogumelo. E esse menino que tomou o chá de cogumelo, ele começou a viajar que era uma minhoca. E aí ele ficava deitado no chão, e para falar com ele, tu tinha que borrifar água nele. Por quê? Porque minhoca tem que estar sempre úmida, senão ela morre. E ele sabia disso, formando em veterinária, vai saber, né? E ele começou a viajar que era uma minhoca, e daí ele só interagia com as pessoas enquanto as pessoas pegavam um borrifador de água e ficavam borrifando água nele. Só que, como eu sempre digo, toda turma de cursinho, de faculdade, de colégio, de amigos, sempre tem aquele que é mais psicopata, né? Na turma de média de vocês provavelmente tem um que é mais psicopata que os outros, que eu ainda não sei quem é, prefiro nem saber. Mas então, né? A psicopata no sentido de brincadeira, tá, gente? Não tô falando que a pessoa é perigosa, mas que a pessoa é mais sarcástica. E aí o psicopata da turma ali foi no galinheiro, o churrasco era num sítio, e pegou uma galinha, gente, e botou do lado do menino que achava que era uma minhoca. Vocês não imaginam o pânico que esse menino entrou. Para quem não entendeu, gente, minhoca é comida de galinha, galinha pré da minhoca. Ele largou uma galinha do lado desse guri. Esse guri berrava que nem um louco. Gente do céu, vocês imaginem a situação. Para que a pessoa faz isso, né? A pessoa podia estar lá de boa, curtindo com os amigos, mas não, ela tem que tomar um chá desses, pagar mico e virar chacota e virar história de sala de aula depois, né? Também acho, pra que tomar essa merda, né? Pra ficar viajando total. Eu também penso assim, só pra pagar mico. Aí eu penso, eu vou viajar, vou ver qual é que é, depois vira chacota de todo mundo, entendeu? Tipo, gozação, assim. Mas ok, né? Teve um congresso de biologia que 2 guris da UFRJ tomaram também e sumiram, voltaram 2 dias depois. E não sabem, não lembram o que fizeram, não lembram nada. Aí uma dessas fez merda, pegou alguma doença, a pessoa não sabe. Né? É complicado, complicado. Mas enfim, concordo, gente. Concordo. E na época da faculdade eu tinha um colega que tomava também. E a gente tinha uma professora de química que era um terror. E uma vez ele foi para aula de química depois de tomar chá. E ele sentou no fundo da sala, gente. Ele viajava que era um peixe. Ai, horrível, horrível. E ele sentado no fundo da sala, ele ficava assim, ó. Fazendo assim com a boca, igual um peixe. Essas viagens espirituais é mais de uma raiz, eu acho, que é o Santo Daime. Daí uma raiz de planta, totalmente alucinógena também. Eu acho que daí é isso. Ai, adorei. Bom, mas olha só, gente, deixa eu terminar aqui. A gente vai ter as fitopatologias causadas ali pelos Basidium micetus. Então, a gente vai ter o seguinte, prestem atenção. A gente vai ter ferrugem,
da soja e ferrugem do café. A gente vai ter ainda a vassoura de bruxa, que é uma doença do cacau, tá? Então, aí a gente encerra a questão da reprodução. Pera lá, antes só vou colocar aqui, ó, sobre todos os filos do reino Fungi. Então, vamos lá. Sobre todos os filos do reino Fungi, a gente vai ter o seguinte: filos inferiores. Filos dos fungos inferiores. Então, entre os fungos inferiores, nós temos os Ctridiomicetos e Zigomicetos. E sobre os filos dos fungos superiores, nós temos os ascomicetos e os basidiomicetos. Ok. Pessoal, assim, ó, sobre as reproduções sexuadas de fungos, a gente vai ter fusão de hífen e tal. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou fazer um desenho, um esquema bem explicativo, bem coloridinho, bem bonitinho para vocês, tá? E aí eu vou mandar no grupo de WhatsApp e as monitoras, eu vou mandar para as monitoras e elas repassam para vocês no grupo de WhatsApp, tá? E aí eu vou gravar um áudiozinho ali que vai ser repassado explicando o desenho. Aí eu acho que fica melhor. Aqui eu não vou conseguir trabalhar muito bem isso, tá? Mas ele vai alternar fases N e 2N. Tem uma alternância de gerações. Beleza, meus amores? Lindinhos do meu coração. Dúvidas? Agora pode ser de qualquer dúvida, de qualquer matéria que a gente já tenha visto, tá? Quer perguntar de vírus, quer perguntar de bioquímica, quer perguntar quem assistiu a gametogênese lá no Insta, podem perguntar. Daí agora a aula é toda de vocês. Não sei se alguém tem dúvida. Ninguém? Olha só. Bom, enquanto não aparece nenhuma dúvida, sobraram alguns minutinhos. E aí a gente vai conversar um pouquinho assim, tá? Pessoal, o que acontece? Olha só. Tá, os fungos superiores, tá, a gente vai classificar fungo inferior, aqueles mais simples, que não tem corpo de frutificação, que a gente não consegue pegar, não consegue manipular. Os fungos superiores, eles já têm esquemas de reprodução mais aprimorados. E, além disso, eles têm os corpos de frutificação. A gente já consegue manipular esses fungos, a gente já consegue mexer, né, pegar, tocar. É por isso, ok? Pessoal, olha só, enquanto não vão surgindo outras dúvidas, eu vou aproveitar esses minutinhos e vou conversar com vocês, tá?
eu sempre tive muita abertura com vocês, assim, a gente sempre conversou bastante, né? Tanto em sala de aula, quanto nos corredores do curso, e às vezes vem perguntas ali no privado do Instagram, tá? E eu fui procurada por alguns colegas e eles estavam um pouquinho perdidos, né? Não estavam conseguindo se achar e não estavam conseguindo organizar os estudos, e aí isso vai acumulando numa ansiedade, isso vai acumulando num nervosismo, e nós, professores, e assim como nós, professores, toda a direção do curso, a gente se preocupa com isso, né? E aí todos nós juntos, tanto os profs quanto a direção, a gente conversa, né? E a gente procura sempre fazer o melhor para vocês. Então, como eu fui me passado por alguns de vocês essas questões, como sobrou uns minutinhos, eu quero aproveitar e conversar, porque eu creio que talvez isso seja o problema de outros colegas também. Em primeiro lugar, vocês fiquem bem tranquilos que esse período todo de afastamento e esses encontros online, essas matérias serão revistas de forma presencial, tá? Agora, independente delas serem vistas de forma presencial ou não, é importante que vocês mantenham uma rotina de estudo e que vocês assistam os encontros, certo? Os encontros oficiais são no pauta, que é onde o professor conversa com vocês, e aí cada professor está buscando uma metodologia. E no caso ali, eu sei do português, de vários, estão gravando vídeos, a biologia com as lives, enfim. Isso é um apoio, que também é legal vocês assistirem. Vocês estão recebendo os materiais. E aí tem, claro, que quando a aula é presencial, fica mais fácil do aluno se organizar. E às vezes o aluno se perde um pouquinho nessa questão. Então, o que eu vou aconselhar para quem está perdido? Faz um calendário e fixa lá no teu quarto, com os horários das aulas, ok? Por exemplo, o horário aqui no pauta é fixo. Então, tu já sabe que toda quinta de manhã tem Renata, tu já sabe que, sei lá, toda segunda de manhã, tô dando um exemplo, tem Dani, nem sei se Dani é na segunda de manhã, acho que é. Daí tem o dia lá que é do Adriano, tem o dia lá que é do Zilmar, tem o dia lá que é do Ritter, e aí faz um calendário e tenta assistir esses encontros no pauta, porque eles são importantes. A outra questão, agora, lá no Insta da biologia, por exemplo, eu tô falando da minha matéria, tem os horários fixos das lives, elas não vão mais mudar. Então, o horário que eu tenho live de biologia com vocês vai ser todos os dias, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, e isso vai ficar invariável. Anota lá. E aí vai seguindo, certo? Vocês vão precisar ter uma organização melhor nesses dias. Vocês têm, eu sei que é muita coisa para olhar. Mas vocês têm um grupo de WhatsApp que vocês recebem os materiais, vocês têm um grupo de Face que vocês recebem os materiais. E ali, pessoal, façam uma planilhazinha dos principais, dos momentos de aula, dos principais encontros, certo? E façam os exercícios que são enviados. Usem os encontros para esclarecer dúvida. Na hora que for entrar no pauta, ou que esteja com o seu material, ou esteja com lápis e com papel e caneta na mão, né? Mas acompanhem. Por quê? Porque quando nós retornarmos, que nem eu disse, a matéria vai ser recuperada presencialmente? Vai. Então, o fato de estar perdendo matéria presencial não tem que ser uma preocupação para vocês, ok? Teve um primeiro encontro que me perguntaram se ia recuperar. Eu falei, olha, não sei, acho que não, isso é com a direção. E a direção está organizando horários para que isso seja recuperado. Isso não compete ao professor organizar o horário, é a direção já está fazendo, ela já está se organizando. Então, isso vocês vão ter, ok?
Mas, independente de recuperar ou não, é importante que vocês sigam uma rotina de estudo, que vocês sigam assistindo os encontros, porque isso não vai fazer vocês quebrarem o ritmo. Vocês vão continuar no mesmo ritmo e vocês vão se sentir mais seguros, certo? Porque imagina, se assistindo, já rola uma insegurança de não estar conseguindo, de estar tendo dificuldade, imagina não assistindo a nada. Aí a ansiedade toma conta. E aí, que nem eu disse, se a ansiedade de vocês é estarem perdidos e estarem sentindo a falta do contato presencial do professor, isso vai ser recuperado. A gente vai trabalhar mais junto. A gente vai ter mais encontros. Mas isso vai ser recuperado, tá? Sim. Lista 3, questão 68. Ai, meu Deus, qual a lista agora, meu amor? Aqui o objetivo manda. Deixa eu tentar pegar essa lista aqui, pode ser? Porque daí eu... Lista 3, só um pouquinho. Eu não vou achar. Com base nos conhecimentos sobre vírus, considere as afirmativas a seguir. 1. A reprodução de um adenovírus ocorre quando a sua membrana se funde com a membrana da célula hospedeira e o capsídeo viral penetra no citoplasma. Tem como tu mandar as alternativas de resposta? Essa primeira tá falsa, total. O adenovírus, ele é injeção de DNA. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O adenovírus não é fusão. O adenovírus é injeção de DNA. Bah, eu não tenho aqui os slides de vírus. Acho que tem. Tem. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó. Isso aqui é um adenovírus penetrando numa bactéria. É uma injeção, tá? Já foi? Era essa a dúvida? A dúvida era na frase 1? Ah, entendi. Tá, perfeito. É que olhando... Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão fazendo as listas, né? Estamos, prof! Ai, que bom! Então tá, meus amores. É muito detalhe. Mas vírus nós chegamos a ter presencial, né? Eu acho que sim. Sim e não, tá? Porque assim, ó, algas geralmente é para leitura. E até foi bom tu perguntar, quem perguntou, Yasmin. Eu vou mandar agora já para vocês o material de algas, que eu tinha me esquecido, eu me passei total. E algas é mais leitura, tá? E aí depois, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar o material de algas. Ah, vírus foi meio a meio, tá? Eu acho que vírus foi meio a meio. Eu fui até o fim de vírus, praticamente em sala de aula, e havia faltado apenas a reprodução de vírus, e aí nós entramos em quarentena. Foi isso, por isso que vírus ficou estranho. Mas olha só, eu vou mandar o material. Vamos combinar uma coisa? Eu vou mandar o material de algas para vocês, porque algas não é só no objetivo, tá? Algas geralmente sempre fica para leitura. Eu vou mandar o material de algas para vocês. Está bem ilustrativo. E aí, no próximo encontro do pauta, o que eu falarei de algas. Tá? E aí, quando for lá para o presencial, algas vai ser assim, ó, batidinho. Porque não tem o porquê,
tá? Algas geralmente é leitura. E não é coisa do objetivo, é coisa de qualquer curso, tá? Enfim, que é de fácil entendimento. Então, eu já vou mandar agora as questões o material de algas. Vocês deem uma olhada no próximo pauta, o que a gente fala de algas, beleza? Tranquilo, meus amores? Então tá, gente. Obrigada pela presença. Gostei que hoje tinha bastante gente. É isso aí, tá? Beijo grande para todos vocês. E até segunda, para quem for assistir a live no Insta, e até quinta, para quem só vier no pauta. Beijão. Tchau, gente.